Fala rapaziada, começando mais um dia. Hoje quero falar desse livro aqui. Ontem eu falei que eu li um livro muito bom, no vídeo de ontem, né, no caso. E é esse livro aqui, A Jornada do Leitor, como tornar-se um leitor estratégico. Eu comprei esse livro, confesso que eu achei que ia ter táticas de leitura, ia ter, sabe, aquelas coisas clichês, mas na verdade não. Esse livro me cativou muito, porque ele envolve muita filosofia, assuntos filosóficos, filósofos e autores de livros de filosofia, e junta com a Bíblia, porque o Daniel Lopes, que foi quem escreveu esse livro, ele é um cristão, então ele juntou, né, esses dois mundos, da filosofia e do cristianismo, certo? Então esse livro traz passagens da Bíblia junto com teses filosóficas, né, pensamentos filosóficos, e ele faz essa mistura e é muito bom. É um livro muito cativante, né? Ele te prende muito. Quanto mais passa o livro, mais interessante ele fica. E eu queria trazer um ponto sobre ele, que é no capítulo 2, se eu não me engano. Isso, é no capítulo 2 aqui, que chama o método kenosis. Kenosis é uma palavra no grego que significa esvaziamento. Ela é mencionada na Bíblia e para se referir a Deus se esvaziando como divindade, né, como poder, como seu poder, para a forma humana, para viver como Cristo, né? Ele teve que se esvaziar da sua energia, da sua força, para se tornar humano, para se tornar uma carne, certo? E ele relaciona isso com a leitura, né? Como é que os autores de livros se esvaziam, entre aspas, para retratarem as suas ideias nas leituras e alcançar um público específico. Por exemplo, ele menciona que todo livro ele é uma codificação, e para decodificar esse livro você precisa ter bases de certos níveis de inteligência linguística, filosófica, moral e etc, para interpretar o que aquele livro quer passar como mensagem, né? Se você, por exemplo, lê algo em hebraico e você não entende hebraico, você não vai entender a mensagem que aquilo está passando. Ou então, se você lê uma mensagem em uma parábola, em uma metáfora, e você não assimilar aquilo, não interpretar aquilo, você também não vai alcançar a ideia principal, né? Então esse é o foco desse capítulo. E ele menciona isso na hora que vamos ler um livro, que é a hora que você vai decodificar aquilo. Se você não tiver, ou então, não só para livros, né? Para filmes, para séries, para qualquer situação da vida, a gente está constantemente decodificando coisas que acontecem ao nosso redor. E se a gente não tem a capacidade, o conhecimento, a inteligência de decodificar aquilo, a gente não vai conseguir receber aquela mensagem, né, que o autor queria passar, né? Por exemplo, já teve casos que eu li livros ou vi filmes que eu achei extremamente chato, extremamente entediante, porque eu não tinha o conhecimento necessário para decodificar aquela palavra. Eu até usei, né, lendo esse livro, eu pensei numa analogia. Sabe quando você baixa algo, você quer visualizar alguma imagem, algum vídeo, áudio, etc, no seu celular, e o celular pede para você baixar um programa, um aplicativo, para abrir aquele arquivo? É exatamente isso. Ele quer aquele aplicativo para decodificar aquele arquivo. Se você não tiver aquele aplicativo, o arquivo não vai ser decodificado. Ou então vai decodificar de uma forma, se você usar, por exemplo, um aplicativo terceirizado, ele vai ser decodificado de forma estranha, né? De forma incompleta, talvez. É a mesma coisa com a gente. Quando a gente quer receber uma mensagem, se a gente não tiver o conhecimento necessário, a inteligência necessária para interpretar aquilo, nós não vamos receber a mensagem pura, a mensagem filtrada, vamos dizer assim. Ou a gente vai receber uma mensagem picotada e vai achar sem sentido, ou então a gente nem vai entender, né? Então,
é muito interessante, eu gostei muito disso, porque ele usa termos, né, da Bíblia. É só lendo o livro para saber. Inclusive recomendo vocês comprarem aí este livro para ler, porque é muito interessante, é bem baratinho. É um livro bem tranquilo de ler também, 120 páginas só. Você lê, eu li em uma semana. E um capítulo por dia eu li. E é muito interessante isso, porque você não para pra pensar realmente, né? Que, por exemplo, a língua é uma codificação, é um método de codificar. A metáfora é outro método. Se você falar para determinado público que não tem um conhecimento suficiente, eles não vão conseguir codificar a sua mensagem. É como se você codificasse aquela mensagem, as ideias da sua mente, para o papel, para palavras. Então você pega as ideias da sua mente, decodifica em palavras. Essas palavras vão ser lidas por outras pessoas e decodificadas se elas tiverem o conhecimento necessário. E a gente nunca, pelo menos eu, né, nunca parei para pensar nisso, né, que realmente é dessa forma que acontece. A gente está constantemente decodificando e a gente precisa de mais conhecimento para conseguir decodificar tudo que nós temos contato, senão a gente não vai receber a mensagem principal, o cerne da questão, né? Então, é só uma palhinha, eu queria mencionar isso do livro e surgiu a oportunidade e vou passar aqui talvez alguma passagem que o livro fala, eu vou dar uma procurada aqui e passo para vocês como versículo de hoje e também como reflexão, beleza? Tamo junto. Então aqui no livro, né, um breve trecho que fala sobre algo bíblico e sobre essa questão de decodificar, né? Aqui fala: ao estudar o alfabeto hebraico, por exemplo, podemos decifrar significados mais profundos. Tomemos o rei Saul da Bíblia. Seu nome Saul pode ser interpretado como aquele que foi chamado ou solicitado pelo povo. Entretanto, com uma leve variação, essas mesmas letras podem significar sepultura, morte ou destruição. O nome Saul já pronunciava os desafios da sua trajetória. Ou seja, para vocês verem como o hebraico, a língua, interfere muito, né? Pra gente, Saul não significa nada, né? O rei Saul, beleza, o nome do cara. Mas se você buscar na origem hebraica do nome, Saul pode significar tanto aquele que foi chamado ou solicitado pelo povo, quanto sepultura, morte ou destruição. Então, assim, você vê o quão complexo é, né? Se você não tiver o conhecimento da língua, ou até o conhecimento da essência da língua original, né, de um texto, muda completamente a interpretação do leitor. E é justamente isso que se relaciona com a decodificação. Se você não tiver o software, o aplicativo, né, que eu falei ali anteriormente na analogia, para decodificar o que a mensagem quer passar, ou seja, se você não tiver o conhecimento da língua, se você não tiver o conhecimento prático, filosófico, teológico, teórico, etc., você não vai conseguir interpretar de forma filtrada, né, as informações, de forma pura, de forma na sua essência mesmo da mensagem, né, o que a mensagem em sua essência queria passar. Então, por isso que é muito importante, primeiro, você buscar aprimorar-se, né, a sua decodificação das palavras, e quando for transmitir as palavras também usar coisas mais simples, ou então você vê o contexto que você está para passar a sua mensagem de forma mais clara e as pessoas conseguirem interpretar, ou melhor, decodificar aquilo que a sua mensagem na sua essência, certo? Tamo junto, obrigado por acompanharem. Até o próximo vídeo de amanhã.